Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Como passaram mais uma semana? Tá muito frio aqui em Campinas. Hoje amanheceu 4 graus, sensação térmica de 1 grau. Não sei como está aí na sua região, mas aqui o negócio está frio pra caramba. E quando a gente fala em frio, logo já vem na nossa mente, né? Friozinho já dá vontade de comer, é isso mesmo. Frio dá vontade de comer. E aí já vem aquele famoso pensamento, né? A dieta vai por água abaixo. A minha alimentação saudável se lascou agora. Mas a gente sabe que uma vida saudável se constrói em qualquer estação do ano, né? Comer é muito bom, sim, mas como eu venho falando aqui, a gente tem que pensar o que, por que e como nós estamos nos alimentando. E hoje eu estou trazendo um assunto aqui que é bastante interessante, que são os tipos de fome. Você já parou para se perguntar sobre quais os tipos de fome que você tem? Eu estou com fome de quê? Ou você tem fome de quê? Aí você deve estar aí pensando, nossa, eu achava que com um tipo de fome eu já estava lascada, agora você está me falando que tem mais tipos de fome? Sim, são pelo menos 9 tipos de fome que nós temos. E para cada uma delas, nós temos que fazer algumas reflexões. Primeiro, eu vou trazer aqui para vocês quais são esses tipos, o que fala cada um desses tipos, e no decorrer dessa fala, vocês vão identificando quais são os tipos de fome que você aí tem e quais deles aí mais influenciam naquilo que você come, naquilo que você se alimenta, tá? Então, fique tranquila que nem todos os tipos de fome, aliás, ter fome é algo comum. Agora, o que não é comum é a gente se perguntar se a gente tem fome de quê, né? Já vai aqui a nossa primeira reflexão. E eu trago também aqui para vocês que o porquê e o como se come são tão importantes, na verdade, desculpa, o porquê e como se come são tão importantes quanto o que se come. Geralmente a gente vai aí preparar a nossa refeição, seja café, almoço, jantar, lanches, enfim, a gente se preocupa com o quê? O que eu vou fazer hoje no almoço? O que eu vou comer hoje de manhã? O que eu vou comer agora à tarde? Mas dificilmente a gente se preocupa o porquê e o como. E eu posso assegurar para vocês que essas duas questões elas são extremamente importantes para quem está buscando aí uma vida mais saudável. E esse porquê e como se come vem através das nossas crenças, os pensamentos e os sentimentos que a gente tem com relação à comida. Sim, os sentimentos também fazem parte daquilo que nós comemos, tá? E a gente come por algumas razões, tá? Sejam fisiológicas, né? Eu preciso sustentar o meu corpo físico, sociais, culturais e emocionais. São algumas das razões pelas quais nós comemos, tá? E todas essas razões influenciam de forma diferente na nossa maneira de comer. Vocês vão ver aí, a gente pode ver já as questões culturais do sul, diferença aqui para o sudeste, diferença para o norte e nordeste. As questões culturais, sociais estão extremamente envolvidas. O fisiológico de cada um também estão envolvidos aí dentro dessa questão do alimentar-se, do comer, e vocês vão ver isso refletido aqui nos tipos de fome que eu vou trazer para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo de fome é a fome visual. Vocês vão ver que cada um dos nossos sentidos, visão, olfato, audição, paladar, vão influenciar nas nossas questões alimentares. Então, a fome visual é estimulada ao ver algo que gostamos de comer. Gente, quem já foi aí em uma padaria e olhou para aquela cuca, lá no sul, né? Tem isso. Cuca toda linda, ou aquela cuca de uva recheadinha, você olha para aquilo, enche os teus olhos, você já saliva e já dá vontade de comer. A gente sabe que uma preparação feita com cuidado,
ela estimula mais a nossa fome, né? Quem aí já fez um jantar especial do Dia dos Namorados, ou de um aniversário, ou para você mesmo, em qualquer dia, e aí você preparou um prato todo bonito, pôs a melhor toalha que você tem, o melhor prato, deixou tudo organizadinho ali, e isso apeteceu mais você comer. É o tal comer com os olhos, né? A gente vai, às vezes, em alguma padaria e vê lá aqueles doces. Às vezes você vai comer, nem é tão bom assim, né? Eu comprei porque eu achei bonito e no fim o gosto nem condizia com aquilo que eu ouvi. Essa é a fome visual. A mídia usa muito esse tipo de fome, né? Tudo que você vê nas mídias de comida é muito lindo, você vê. Só que aí existe a expectativa e a realidade, né, gente? A gente vê ali a mídia bombardeando a gente de coisas lindas, maravilhosas, quando você chega lá no lugar é ruim, tanto em visual, quanto em sabor, quanto em nutriente, quanto em todas as outras questões, né? E essa fome é que ela pode ser positiva para estimular uma alimentação saudável. Você pode usar aí o visual para tornar o seu prato mais saboroso, né? Às vezes você faz uma marmita, né? Não sei como chama aí, no sul chamava vianda. Minha mãe fazia vianda. Aqui em São Paulo chama marmita, aquelas de você pega aí no restaurante, vem uma só assim num alumínio. Gente, você vai comer naquilo, fica super esquisito. Mas o fato de você tirar ali, arrumar em um prato, já te dá outra característica para aquela comida. Você se alimenta de uma maneira muito mais prazerosa. Então, você pode usar a fome visual a seu favor. E a fome visual sem a fome física, que eu vou comentar aqui para vocês, ela se sacia com a contemplação ou uma pequena porção. Você não está com fome. Meu estômago não está doendo. Eu acabei de almoçar, mas eu vi aquela sobremesa super linda, resolvi comer. E eu vou me saciar, às vezes, só de contemplar aquilo ou de comer uma pequena porção. Agora, a fome visual mais a fome física, você pode saciar ela, por exemplo, nessa questão aí, a hora que você vai almoçar, você pegou ali uma marmita, você tira da marmita, coloca em um prato, você aumenta a sua satisfação visual e acaba até se saciando antes de comer aquela comida toda, tá? Então, você tem que perceber aí a sua fome visual. Quando é que você está comendo com os olhos, tá? E ela pode ser benéfica, esse tipo de fome aqui. Olha essa aqui, gente, fome olfativa. O cheiro é fundamental para estimular o apetite. Não sei quem aí já teve o Covid e tirou aí de você o olfato e o paladar. E quando a gente, ou quando você está gripada, né? Tapa o nariz e aí você não sente cheiro e o cheiro está intimamente ligado aí com o sabor das coisas. Não sentir o cheiro da comida pode interferir na vontade ou estímulo para comê-la. Aromas agradáveis nos estimulam a comer. E às vezes você acabou aí de almoçar, por exemplo, e tem uma vizinha sua fazendo um bolo gostoso, vem aquele cheirinho, já te estimula a comer. Fome de verdade você não tem, você acabou de alimentar. Mas você tem uma fome de olfato. Você quer ali aquela coisa saborosa que saiu ali o cheirinho, ou um pão, né, gente? Assar o pão, vem aquele cheirinho aí. Tenho certeza que eu tô falando aqui, você já tá sentindo o cheiro, e isso estimula também você a comer, mesmo que você não esteja com uma fome que vai satisfazer o seu vazio estomacal aí, porque já está na hora de você comer, tá? E se você sente isso, gente, não se culpe, por sentir o aroma faz parte das sensações corporais. A gente sente, é gostoso. E a gente precisa respeitar e acolher essa fome. Só que a gente precisa fazer uma coisa, decidir quando eu vou comer aquilo que eu senti sem culpa. É uma escolha. Se eu decidir comer, às vezes eu posso comer um pedacinho para satisfazer aquele aroma que eu senti. E às vezes você só parar e respirar esse aroma já é suficiente para poder satisfazer esse tipo de fome. Então você não precisa ir lá e comer tudo, tá? Então
presta atenção, eu estou sentindo o cheiro, isso aqui é uma fome de olfato, então eu não preciso comer tanto, né? Eu me satisfaço, me dando esse prazer de sentir o cheiro das coisas, se permite sentir, né? Dá uma pausa, para e acolhe essa fome. Agora a gente vai aqui para aquilo que nós chamamos fome de boca, ou a fome palatável, né? Nós já falamos da fome visual, já falamos da fome olfativa, e agora do paladar, que varia de pessoa a pessoa. Tem influência de fatores como genética, ambiente familiar e a cultura, né? Então, uma pessoa pode gostar de uma comida pastosa, outra mais líquida, outra mais dura, outra mais cozida, outra mais assada. Isso varia de uma pessoa para outra, né? Para outra. Aquilo que apetece para um nem sempre apetece para outra pessoa e a gente precisa respeitar isso. E as preferências podem mudar ao longo da vida de acordo com os estímulos que a gente vai tendo. E o contato do alimento com a boca gera sensações diferentes. Uns gostam de pastosos, outros de sólidos, como eu já falei aqui. As pessoas que ingerem muito sal e açúcar acham uma comida in natura sem graça. Isso tem a ver com a relação que você tem com a comida nessa questão de paladar, tá? O sal e o açúcar, eles mascaram muito daquilo que é o sabor original das coisas. E você precisa fazer um desmame desse sal e açúcar para você sentir esse sabor original e ele ser agradável para você. Por isso que quando você está acostumado a comer muito sal e açúcar, o alimento não te apetece. Uma comida mais saudável, que a gente fala, acaba não te apetecendo, porque elas são bem diminuídas de sal e açúcar, porque a gente ingere muito mais alimentos in natura, tá? E as nossas papilas gustativas, elas vão se renovando. À medida que você vai tirando esse sal e açúcar, você vai sentindo melhor o sabor das coisas. E quando você come com atenção, a satisfação pode vir pelo sabor e não pela qualidade. Então, gente, às vezes, você comer de forma mais devagar, mastigando mais vezes, você sente o melhor o sabor das coisas. Consequentemente, a sua fome de sabor, de comer algo gostoso, a gente não fala assim, nossa, não estou com vontade de comer algo gostoso. Você não está com uma fome física. Pode ser que daqui meia hora depois que você almoçou, satisfez a sua fome física aí, você sinta vontade de comer algo gostoso. Quero comer algo gostoso. E aí pode estar relacionado com esses tipos de fome, ou a palatável, ou a de olfato, ou a de visão. Geralmente a de boca, né? Quero comer algo gostoso. E aí uma pequena porção já te satisfaz dessa coisa gostosa que você quer comer. Você não precisa de muito. Então, por isso que é importante você perceber qual é o tipo de fome que está ocorrendo em você naquele momento. A gente faz tudo no piloto automático e não para pensar, né? E o meu convite aqui para vocês é que vocês pensem sobre a alimentação de vocês nesses fatores. Fome de tato. Gente, o primeiro contato que a gente tem com a comida é pelo tato. Experimenta dar para um bebê um pedaço aí de qualquer tipo de comida. Geralmente a gente começa aí com uma fruta. Ele vai pegar, vai espremer, vai apertar, vai sacudir, vai jogar longe e, eventualmente, ele vai comer. A gente acha que ele vai comer, só que não, né? E a gente sente o alimento pela textura, peso, temperatura. Isso tem a ver com a fome de tato, né? Que se correlaciona com essa fome de paladar que a gente tinha ali em cima também. E a gente, quando vai cozinhar, a gente precisa decidir o que a gente vai ingerir naquele dia. Qual a textura, a forma de cocção, qual é a temperatura. Isso tudo vai estar relacionado com a fome de tato. Às vezes a gente pega, a minha filha, quando vai comprar uma rosquinha num supermercado aqui, ela chega lá e ela aperta para ver se está fofinha. Se não está, ela não quer. Por quê? É a fome de tato envolvida aí. Vai gerar estímulos quando a gente sente a textura que a gente gostaria.
E eu sempre relaciono isso, gente, com a comida saudável. A comida saudável, ela tem, sim, correlação com essa fome de tato, porque ela tem textura, ela tem cor, tem sabor, tem cheiro, e ela pode, sim, satisfazer todos esses tipos de fome que a gente tem aqui, tá? Comer a manga com um garfo é completamente diferente de eu comer a manga com a mão, chupar, ou pegar direto do pé, cortar e comer com as mãos, né? Os meus filhos gostam de comer pizza com a mão. Há quem gosta de comer com garfo e faca, porque não gosta que mele a mão. Então, tudo tem sabores influenciados aqui pelo tato, tá? E você vai gostar mais ou menos de algo de acordo aí com esses tipos de fome que eu estou apresentando aqui para vocês. As experiências são novamente diferentes e agradáveis ou não para cada um. Então, gente, não julgue quando uma pessoa gosta ou não de alguma coisa. Isso vem muito das experiências, culturas, fisiologia, escolhas que a gente faz, tá? Lógico que, né, uma criança, um jovem, eu não vou deixar ele comer só batata frita. Porque, na verdade, ele não quer experimentar, ele é resistente à experimentação. E a gente precisa estimular isso. É muito diferente numa questão de julgamento, tá? Fome de ouvido. Esse daqui, às vezes, é um problema e às vezes não. Por quê? Lá em casa, né? Aí, na casa da minha mãe, se tiver alguém mastigando na orelha dela, isso gera uma irritação, e comigo também. Ou eu tenho que mastigar junto, ou eu saio de perto, saio eu, né? Mas muitas pessoas são estimuladas pela crocância de algo, principalmente pessoas ansiosas que precisam estar sempre mastigando, é uma fome de ouvido. Aquele som, ele gera uma certa satisfação. Então, ela precisa estar sempre mastigando, né? Alguém comendo pipoca no cinema, para quem gosta de pipoca, é estimular a fome de ouvido. Isso pode ser gerado por amendoim, pepino, maçã, coisas que são crocantes, tá? Esses alimentos, muitas vezes, só comidos de forma desatenta. São comidos de forma desatenta. E muitas vezes continuam comendo pelo ritual da crocância, barulho, mastigação, e não percebem a saciedade e come demais. O que acontece? Você pega um bacião de pipoca. Às vezes, você comeu uma porçãozinha, você já está satisfeito. Mas o que ainda está gerando satisfação para você é essa questão de mastigar, de ouvir o barulho da própria mastigação, da crocância, e você não percebe e acaba comendo demais, tá? Às vezes, o fato de você ficar mais tempo ali na mesa, depois, né? Você vai num barzinho, por exemplo, aí numa lanchonete, e vai comendo batata frita enquanto tá ali na roda. O prazer está nessa mastigação, ela não está saciando uma fome necessária, que você está com fome, preciso repor nutrientes para mim. Não. Você está comendo ali para satisfazer uma fome de ouvido. Essa crocância traz uma certa tranquilidade e prazer, tá? Então, presta atenção nisso. É importante perceber que o som dos alimentos ou das panelas em uma cozinha também nos estimula a comer. Agora, a comer o quê? Porque, como e quando é o que você precisa se atentar, tá? E talvez a fome que você mais conheça ou ache que tudo que você tem seja essa daqui, é a fome de estômago, a famosa fome física, que gera sensações aí na sua região do abdômen, tem dor, sensação de vazio, buraco no estômago, dor ruim na boca, gosto ruim na boca, sua pressão cai. Então, esses são os sinais que o nosso estômago dá de me dê comida agora, estou com fome, você precisa me alimentar. Só que o estômago, ele é eficiente em nos dizer quando e quanto comer, só não nos informa o que. Isso é você quem escolhe, tá? Quando comer, o estômago emite esses sinais. Estou com fome, estou vazio, estou roncando, me dá algo para comer. Quanto comer, ele também te informa. Só que aqui existe algo que se chama atenção.
Porque se eu comer desatenta, eu não vou prestar atenção no sinal que o estômago vai me mandar para que eu possa parar de comer e, opa, estou saciada, não preciso mais comer, meu estômago já não dói mais, já não ronca mais, então eu já posso parar aqui. Só que, gente, demora um tempinho entre aquilo que eu comi, chegou no estômago, e o estômago mandar sinais para o meu cérebro dizendo: estou saciado. Por quê? A gente come fazendo mil coisas, a gente não mastiga, então acontece um desequilíbrio nessa geração aí de tempo dos sinais e a gente acaba comendo demais. Por isso que eu como, daqui um pouco eu tô assim, só me apercebo depois que eu comi muito, tá? Então, o seu estômago, ele dá os sinais? Dá. Acontece quando você não presta atenção neles, tá? Deus fez o seu corpo extremamente perfeito, com todos os sinais que você precisa. Se você não está conseguindo ouvir, é porque você está desatento na hora de se alimentar, tá? E por isso que temos que aprender a acessar a fome celular, que é a próxima que eu vou falar aqui, para definir melhor as nossas escolhas. Lembrem, é sempre nós que escolhemos o que vamos ingerir, tá? E não confunda sensações desagradáveis, como frio na barriga ou borboletas no estômago, com necessidade de comida. Gente, às vezes você está ansioso, nervoso, alguma coisa aí, você vai fazer uma palestra ou tá apaixonada aí, isso não é fome, isso são outras coisas, por isso preste atenção, tá? E essa aqui é a nossa fome celular ou de corpo que se relaciona com essa anterior, que está ligada aí à nossa capacidade inata de atender aos sinais internos da fome e saciedade, além da percepção da carência ou necessidade de nutrientes específicos. O nosso corpo, gente, dá sinais. O cabelo começa a cair, nossa vista fica meio seca, a unha quebra, a pele fica craquelada, enfim, né? Eu fico com anemia, eu fico com a minha fome desregulada. Então, tudo isso são sinais de carências que o nosso corpo emite. O que acontece é que as influências de regras externas, como as dietas, horários, as prescrições de cardápios, elas interferem negativamente na percepção dessa fome e também nos outros sinais internos. O que é isso, gente? Isso aqui é quando você acredita que para suprir a sua necessidade você tem que comer de 3 em 3 horas. Gente, isso não existe. O que existe são os sinais da sua fome. São os sinais que o seu corpo dá. Tem pessoas que necessitam comer de 3 em 3 horas, tem pessoas que necessitam de 2 em 2, tem pessoas que, se comer 3 vezes no dia, elas ficam bem nutricionalmente falando. E aí tem uma relação das quantidades, da qualidade e aquilo que está dentro do seu prato, tá? Não sou eu que vou prescrever para você, salvo que você tenha alguma patologia que necessite disso. Não sou eu que prescrevo para você aquilo que você vai comer frango, carne, peixe ou boi hoje. Quem vai decidir isso é você, tá? Eu posso te dar algumas orientações de combinações com relação aí qual nutriente combina com qual para sua melhor absorção, tá? Mas em termos de sabor, cor, textura, tudo isso está relacionado com aquilo que você já carrega aí desde a sua infância, tá? Então, essas influências externas, você precisa prestar atenção para que elas não te influenciem negativamente e você acabe não prestando atenção nos sinais que o seu próprio corpo dá, né? Então, coma de forma atenta e resgate esse contato com a comida. Use os seus sinais, os tipos de fome, de olfato, de visão, de paladar, de ouvido a seu favor. Experimente. Não fique aí limitado àquilo que dietas restritivas falam para você com relação ao que é uma alimentação saudável, tá?
O não julgamento e a credibilidade na sabedoria interna trazem a possibilidade de aceitar o que o corpo pede e assim aumentar o autocuidado. Gente, o autocuidado parte de você. Busque sim um profissional para que ele te ajude a, de repente, ter mais criatividade no que você vai fazer. Algumas combinações que são importantes para, por exemplo, a absorção de ferro, né? Às vezes a gente consome aí algo muito rico em ferro e consome algo rico em cálcio, e um vai interferir na absorção de outro. Agora, eu posso te ajudar os melhores momentos para comer. Agora, gente, a textura, a forma que você vai usar de cocção, se é frango, carne, peixe, se é feijão preto, branco ou amarelo, essas são questões culturais que cabem a você. Você tem vontade naquele dia, né? Eu posso te indicar tipos de porções que podem te ajudar a criar um equilíbrio, mas isso tudo é sempre relacionado entre paciente e profissional. Eu não sou a dona da verdade, né? A gente precisa ter um diálogo para eu entender o que é melhor para você em todos os aspectos, tá? Físicos, emocionais, mentais e espirituais. Tudo isso está envolvido aqui, é o que eu venho falando em um vídeo após o outro, tá? E aí nós temos aqui a fome de mente, que é ligada às nossas crenças, mentalidade de dieta, regras, padrões pré-estabelecidos. O que pensamos impacta na forma como comemos. Gente, o tempo todo pessoas me perguntam: posso comer isso? Não posso comer isso? Faz mal? Não faz mal? É da dieta? Não é da dieta? Gente, isso são regras e padrões que muitas vezes não cabem para você. Você é um ser único. Dos bilhões de pessoas que tem aí, Deus fez você único, não tem uma só impressão digital na face dessa terra que é igual a outra. Por que a alimentação precisa ser, né? Então, você tem que ver aquilo que te faz mal, seguindo os sinais do seu corpo. Pode ser que o glúten não faça bem para mim. Eu sinta gases, eu sinta algum processo estomacal ou intestinal que me dê aí algumas reações. Pode ser que para você não, você leve ele numa boa. Então, por que eu vou restringir para você? Né? A gente tem que ter muita sabedoria na hora que vai fazer as nossas escolhas, seguindo aquilo que o nosso corpo está dando sinais, tá? E aí vem aí a classificação dos alimentos, melhores, piores, que eu falei aqui para você, bons e ruins, engordativos e não engordativos. O certo seria comer, ou não deveria ter comido, por quê? Gente, isso tudo, quem sabe muito melhor que às vezes qualquer outra pessoa é você. O diálogo com o profissional nutricionista é para te dar um norte, uma orientação e tirar de cima de você toda essa carga, essa culpa que a gente leva em cima do alimentar-se. Porque estipulou-se um padrão de beleza, eu quero me encaixar dentro daquilo e acabo muitas vezes fazendo aí umas loucuras doideiras, tá? Porque eu vou atender essa fome de mente, eu preciso aí estar dentro de uma dieta. Agora eu vejo aí as pessoas postando que agora vai, né? Primeiro dia tá pago, segundo dia tá pago. Gente, você não paga nada. Você escolhe fazer aquilo porque é bom para você, tá? Você não tem que prestar conta disso para ninguém, a não ser para você mesma e para o seu Deus, né? Para ele você presta conta, porque ele te fez e te fez um ser muito especial, tá? Em geral, as pessoas ignoram e não atendem à fome porque não está na hora de comer ou comem sem atenção, de forma exagerada e com culpa, porque será errado comer antes de 3 horas da última refeição, que é aquilo que eu falei, gente. Comer de 3 em 3 horas não é para todo mundo. Você está com fome de 3 em 3 horas para comer de 3 em 3 horas? Você tem essa necessidade? Você tem uma necessidade de alguma patologia que necessita você porcionar em muito mais vezes a sua refeição? Será que você precisa comer de 2 em 2, de uma em uma, de 5 em 5? Isso é muito íntimo seu, gente. Você precisa prestar atenção. Só que geralmente isso também está envolvido com alguns medos, medo de passar fome. Tem pessoas que têm medo porque teve muita escassez na vida e acaba tendo medo de sentir fome.
e não se permite sentir fome. E aí você não conhece mais o seu corpo, não sabe mais. Eu tive uma cliente um dia que falou para mim, eu não sabia mais o que era sentir fome. Por medo, ela comia o tempo inteiro, e isso gerou nela uma obesidade. E aí a gente tinha que buscar lá nas raízes emocionais dela da onde vinha esse medo, tá? Então, esse também é o meu trabalho, ajudar você a ir em busca daquilo que tem gerado a situação alimentar que você tem hoje, tá? Vamos buscar as causas, tá? Não tenha medo da comida. Hoje tem aí um terrorismo em cima da comida. Gente, comida é comida, Deus deixou para nós. Deus deixou boca, língua, estômago, um sistema digestório incrível para nós nos alimentarmos. Por que será que ele deixou o nariz e a gente sentiu o cheiro? É também um sistema de proteção, né? Eu não vou comer aquilo que está estragado porque eu sinto o cheiro, mas eu também vou me alimentar de algo gostoso porque eu senti o cheiro, né? Deus me deu a visão, Deus me deu ouvidos, é para ser usado também na alimentação. Deus não estabeleceu só aonde você vai usar, né? Então, vamos prestar atenção. E essa daqui, gente, grande maioria das pessoas que estão acima do peso ou têm uma alimentação ruim, tem como causa essa fome aqui, fome de coração ou emocional, tá? A comida, ela gera para essa pessoa um conforto das emoções difíceis, pode ser tristeza, ansiedade, solidão. Muitas e muitas pacientes já falaram para mim, a única companhia que eu tenho é comida, ainda mais no mundo de hoje, que a gente está tão conectado em um computador e menos conectado com pessoas. Isso gera tristeza, ansiedade e solidão. E o que é que está disponível geralmente para tapar esse vazio, pelo menos momentaneamente? Uma comida, né? Ela traz prazer, traz uma sensação de alívio. Falsa, mas traz, né? A comida também é usada como recompensa. Trabalhei tanto hoje, então eu mereço uma pizza, né? Então a gente usa como um sistema compensatório. E está ligado a memórias e recordações. Escolhe uma comida para lembrar de alguém que sente saudades, né? E todas as outras formas ali de cima que eu falei para vocês também tem ligação com isso. Nossa, senti o cheiro de um bolo, me lembra a minha avó. Então eu vou e como aquilo, mesmo que eu não tenha uma fome física aí para saciar. Mas eu tenho uma fome emocional. Às vezes, perdas que você teve aí são satisfeitas, às vezes, com comida, tá? Precisa tomar cuidado. Reconhecer as emoções e aprender a identificar o que faria se sentir melhor pode evitar comer de forma reativa, desejando suprir algo que não poderá ser suprido com comida. Gente, muitas vezes a gente quer suprir um vazio que deve ser preenchido por Deus, mas a gente está preenchendo com comida. Às vezes a gente tem um vazio gerado por uma perda de um ente querido, por uma perda na infância, por um abuso emocional, sexual, físico, e esse vazio vai ficando aí. É um vazio que a gente tenta tapar, o sol com a peneira, e não funciona. Em alguma forma ele se manifesta, e muitas vezes é em forma de fome, que eu caracterizo como fome, porque ele se manifesta nessa região toda aqui. Eu confundo isso com uma fome que é feita para que eu possa me alimentar e o meu corpo estar bem nutrido, né? Eu sentar em volta de uma mesa com pessoas, ela sacia a minha fome emocional também. É ruim? Não, não é ruim. Mas eu tenho que ter sabedoria de por que estou comendo, como estou comendo, quanto estou comendo, a qualidade dessa comida que eu estou comendo, tá? A culpa, ela não deve fazer parte da minha alimentação como algo que me traga sofrimento. A consciência deve fazer parte da minha alimentação. Isso sim vai fazer eu fazer boas escolhas, vai fazer com que eu possa comer de tudo,
desde que eu tenha, mais uma vez, sabedoria. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ter consciência disso, né? E aí, gente, o que eu faço com isso? Sempre que você vai comer ou sentiu algo, me pergunto: quem está com fome? É meu olfato? É meu ouvido? É meu estômago? São minhas emoções? São minhas células? De fato está na hora de eu comer agora? Estou com fome mesmo? Ou estou com algum tipo de ansiedade? Se eu estou com ansiedade, da onde vem essa ansiedade? Por que eu estou assim? Aí pensa, ore, converse com Deus. Deus também responde isso, gente. Deus não responde só orações em favor de doentes ou em favor de alguma outra coisa. Deus responde aquilo que você perguntar, ele tem resposta para tudo. Sim, não ou ainda não. Deus responde, tá? E, gente, eu gosto sempre de relacionar isso com a Bíblia, né? E buscando um versículo lá em Mateus 4:4, é uma passagem onde o diabo leva Jesus para alguns lugares a ser tentado. Jesus estava ali há 40 dias, né, fazendo jejum, e lógico, né, que ele foi tentado nisso também. E Jesus responde ali para o diabo, quando ele manda transformar a pedra em pão, que ele estava com fome, Jesus diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, será que a fome que você está sentindo aí não é a fome da palavra de Deus? Não é a fome de algo que vai te ajudar a suprir aquele vazio emocional e não o vazio de fome? O pão está aí para você alimentar o seu corpo, mas é aquilo que alimenta a sua mente, o seu espírito. Lembra que eu sempre falo, tudo isso está ligado, uma coisa ligada na outra, não tem como separar. Tá aí. A gente viu os tipos de fome aqui. Uma delas, duas, fome física e a fome celular. São as que são diretamente ligadas aí ao nosso corpo físico, material. As demais têm a ver com nossa mente, nosso espírito, e elas precisam ser observadas. E, gente, a Bíblia tem resposta para tudo, para comer também. Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão é feita a minha fome, nem só de comida é a minha fome. A minha fome vem também da necessidade de estar presente com pessoas, de estar na presença de Deus, de derramar as minhas súplicas para Ele, de ter amigos, de ter rodas de conversa, de ter comunhão com pessoas. Por isso que Deus fez a igreja, que é para isso, para a gente conviver e ter comunhão com pessoas que têm condutas muito parecidas com as nossas, morais, éticas, espirituais, e aí todo mundo anda junto para um mesmo caminho. Deus diz que a gente não nasceu para ficar só, que daí quando um cai, o outro levanta. Na alimentação é a mesma coisa, né? Você tem Deus para te ajudar, você tem um profissional nutricionista para te ajudar a te dar liberdade. Gente, se você está com um profissional nutricionista que está te deixando mais aprisionado do que te trazendo libertação alimentar, tem algo errado, tá? Lógico que quando você tem uma patologia que necessita de uma restrição, procure sim o profissional nutricionista e siga aquilo que ele está estipulando, mas pergunte, por quê? Por que você está me dando isso? Qual que é o efeito que isso faz? Por que essa restrição? O que que essa restrição me traz de benefício? O que que essa restrição me traz de malefício? Questione. Você pode. O profissional está ali para responder as suas dúvidas. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui em mais uma semana de nutrição e Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo que eu terei o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. E não esqueça de se inscrever aí no canal, clica no sininho para você receber aí todas as os vídeos que eu vou colocando aqui no nosso
canal, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe você aí aonde você está e aqueça o seu coração.